Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para buscarmos a presença do Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo da quinta-feira passada, quando nós não tivemos condições de terminar a live, mas providenciamos para que os irmãos recebessem posteriormente, através do YouTube, aliás, não só através do YouTube, mas também através dos grupos que nós temos, a abertura. Nesse instante eu quero dar uma boa noite a todos os irmãos, que Deus os abençoe, e convido a você que está conosco agora nesse momento a que nos acompanhe na leitura do Salmo de número 42. Salmo de número 42, os versos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu acredito que a maioria dos cristãos tem este anseio no coração. Aliás, eu acredito que todo cristão deve ter este anseio no coração, de estar com o Senhor. Por mais que sejamos apegados aos nossos parentes, amigos, irmãos, há muitas coisas boas nesta vida, nada é comparável a estar eternamente com o Senhor. Ainda somos muito apegados às coisas que vemos, às coisas que sentimos, mas estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. E enquanto aqui estamos, se aquele que é um verdadeiro cristão está de acordo com este anseio do salmista. A minha alma anseia, a minha alma anela, como a corça suspira pelas correntes das águas, pela pessoa do nosso Deus. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus. Um dos momentos que nós podemos dessedentar um pouco desta sede é um momento como este, quando nos reunimos para orar, ler a palavra, meditar naquilo que Deus tem para o nosso coração. Então convido você a orar comigo neste momento, com esse objetivo. Oremos, portanto. Senhor nosso Deus e Pai, não apenas somos gratos ao Senhor por estarmos na Tua presença, mas somos gratos por podermos nos reunir com vários irmãos para juntos elevarmos a Ti nossa voz, o sentimento de nossas almas, o louvor, a adoração, que sabemos são devidos a Ti. Ó Deus amado, Te agradecemos, porque nos permites este momento tão especial diante do Senhor. Esta certeza que temos pela fé tem nos sustentado. Rogamos que durante este trabalho, este serviço litúrgico, durante esta oferta que te fazemos de
nossa mente, coração, nosso espírito, nossa adoração, o Senhor mesmo conduza todas as coisas para a tua honra e glória. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que já estão conosco. Permita-nos que outros mais possam se agregar a este grupo para que possamos usufruir o melhor possível daquilo que o teu Espírito tem para nós. Muito obrigado, pois aceita nosso culto, nosso louvor e nossa adoração em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, se nós voltarmos no livro dos Salmos, ao capítulo 9, livro dos Salmos, capítulo 9, temos aqui um salmo de Davi, onde leremos apenas os primeiros 2 versículos. Salmo 9, versos 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós vamos, nesse momento, convidar você a nos acompanhar no cântico do hino de número 303 do nosso Inário Novo Cântico. Corajosos por
irmãos devem ter observado, a semana passada nós iniciamos uma palavra sobre armadura. A armadura tem a ver com soldado, a armadura tem a ver com guerra, né? A armadura tem a ver com batalhões. Por isso nós cantamos o hino de número 303. Espero que você tenha podido acompanhar este hino. Mas caso não tenha podido fazê-lo, eu recomendo que depois, com calma, você procure em seu inário, reflita nesta letra, pois ela está muito apropriada para o estudo que estamos realizando. Agora eu quero ler 3 versículos no livro dos Salmos, o capítulo 5. No livro dos Salmos, o capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista está dizendo aqui que pela manhã, e ele diz isto em outros salmos, ele apresenta a sua oração e fica esperando. Mas não apenas pela manhã, havia um procedimento de vários momentos, né, de oração entre os judeus, e com certeza eles não procuravam ao Senhor em oração apenas uma vez. Procuravam à noite, ao meio-dia, procuravam pela manhã bem cedo. Mas o que nos chama a atenção aqui é a fé do salmista Davi, declarando diante de Deus. Logo pela manhã, ao acordar, eu espero que fosse assim, creio que era assim, eu apresento a ti a minha súplica, o meu clamor, e fico aguardando. Aguardo com fé, porque sei para quem estou pedindo, sei o que estou pedindo e para quem está pedindo. Para quem estou pedindo? Estou pedindo ao Senhor dos senhores. Hoje um amigo meu mandou para mim uma filmagem que foi feita pelo telescópio Hubble, que está quase extinguindo a sua função astronômica, né? Na astronomia, ele já está bem velhinho, mas ele fez uma filmagem de 2 galáxias se chocando uma com a outra. Quer dizer, o telescópio está a milhões de quilômetros de nós. E é uma coisa impressionante. Eu vi essa filmagem e estava pensando, 2 galáxias em espiral, com trilhões e trilhões de estrelas, cada uma, chocando-se a uma distância tão grande, meus irmãos. Uma coisa inimaginável. Apenas 2 galáxias com trilhões de estrelas, sóis, maiores que o nosso Sol. Trilhões, as 2. Mas não existem só essas 2 galáxias, cada uma delas com trilhões de estrelas, como a nossa também é. Mas existem trilhões de galáxias com trilhões de estrelas. Isso é uma coisa inimaginável para nós.
Então nós não estamos pedindo ao governador, ao presidente, ao pastor, não estamos pedindo a um amigo, estamos pedindo ao Senhor absoluto que criou tudo isso. E eu estava pensando, nós estamos em uma dessas galáxias, em um dos sistemas em torno de uma estrela, nosso sistema solar, e entre os planetas que circulam ou que circundam o Sol, há um planetinha chamado Terra. E neste planetinha nós somos como um grão de poeira. E Deus olha para nós. E Deus se preocupa conosco. E Deus quer atender a nossa oração. Será que isso não toca fundo a nossa alma? Quando vemos que Deus tem atendido as nossas orações, tem cuidado de nós, e continuará fazendo isto dentro da sua soberana, infinita sabedoria, com seu amor insondável. Nós temos aqui alguns pedidos, e sempre que eu faço esses pedidos, eu fico pensando que todos devem prestar muita atenção, porque este é um dos ministérios da igreja, além da sua missão precípua, que é evangelizar. A irmã Lenilda pede pelo irmão João, que está internado com arritmia. Até o momento em que eu soube, ele estava ainda na UTI, não sei se já foi para o quarto, está apreensivo. Nesses dias que nós estamos vivendo é comum. Então peço oração pelo irmão João. A irmã Lore continua pedindo por sua cunhada Elza, que está com câncer no fígado, em estágio muito avançado, e a família está muito aborrecida, chateada, que é comum. Mas nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe a Elza e também a família. A nossa irmã Carlota continua pedindo por sua irmã, que está com um problema de infecção urinária, e também por aquela sua amiga que sofreu aquele acidente queimando as mãos. Vamos continuar orando por elas. A irmã Rogéria pede que oremos por sua filha Gisele, que está enferma, e também pelo presbítero Marcos Pimenta, por sua saúde. Ele teve uma alteração, acredito que uma alteração cardíaca, não sei se foi durante a noite, mas talvez por ele ter passado por um susto muito grande. Houve um acidente com o carro dele, envolvendo uma motocicleta, e isso pode ter desestabilizado o irmão. Isso foi anteontem, se não me falha a memória, eu encontrei com ele na rua e ele me passou os detalhes. Agora, que ele sentiu-se mal, eu estou sabendo hoje à tarde. Desculpem. Vamos também orar agradecendo a Deus pelo nosso seminarista, o Everton, com sua esposa, a Renata, pois eles fizeram exames de rotina, não é? Para saber como é que estava a Catarina, e os exames deram ótimos, está tudo muito bem. Diz que a Catarina está crescendo bem, está bem grande. O médico disse que ela, quando nascer e crescer, vai ficar maior do que o pai. É brincadeira. Everton, é brincadeira do pastor. Não falou isso não. Mas ela está ótima, está muito bem. Ansiosa para chegar. Muito bem, graças a Deus. A nossa irmã Fátima continua pedindo por seu pai e por sua família. Também queremos agradecer, nós agradecemos, falamos nos grupos, pelo aniversário da nossa irmã Francisca, a quem carinhosamente chamamos de Nininha,
Um dia eu brinquei com ela e disse: Dona Francisca, a turma chama a senhora de Nininha lá na família porque a senhora era pequenininha, é isso? Aí ela riu e disse: exatamente, o senhor acertou. Eles começaram a falar: mas ela é pequenininha. Aí botaram para de Nininha, pequenininha. Mas é uma pessoa maravilhosa. A nossa irmã Francisca, nossa Nininha, é alguém muito especial, né? Nós a amamos muito. Parabéns, irmã. Nós vamos agradecer por seu aniversário. Também o presbítero Clay agradece pelas melhoras, pela melhora de sua mãe, né? Ela teve um problema, sentiu-se mal, foi na UPA, mas graças a Deus já está bem, está recuperada, né? Eu queria pedir oração também pela Lorena. A Lorena apresentou febre no domingo, na segunda, na terça, mas a febre sumia, depois voltava. Então, nós fomos ao médico e os médicos, passamos um dia inteiro lá na clínica em Icaraí, mas os médicos disseram que não havia nada aparente, né? E agora ela está em casa, está bem, está sem febre, passou sem febre, mas está evitando comer, não sei, não sabemos o que é, mas ela não está querendo comer, está rejeitando a comida de sal, tomando vitamina, leite e tal. Vamos orar por ela. E quando eu estava saindo da clínica para ir ao carro buscar uma mamadeira para ela, eu encontrei com uma moça que foi membro da minha igreja em Minas, mudou-se para cá, e quando eu a encontrei, foi assim, numa esquina deserta, não tinha ninguém por perto, demos de frente um com o outro, achamos aquilo maravilhoso, conversamos bastante. Ela está morando aqui no Rio, morando em Alcântara, e me falou que ela está enferma, está fazendo um tratamento sério, mas ela é uma pessoa muito alegre, muito assim, tranquila, tem um coração maravilhoso, muita fé. Então o nome dela é Henriqueta, ok? Nunca vi ninguém tocar um violão tão bonito como a Henriqueta. Ela vai ouvir isso aí. Henriqueta, seja muito abençoada, e também no seu casamento, que nós estamos orando por você. Vamos orar pela irmã Henriqueta. E o presbítero Boanerges pede oração pelo irmão da Carol, o Gutenberg, né? Pedindo pela vida social, material e principalmente pela vida espiritual, né? E também, claro, a Carolina, o Júnior e a Bruna, porque acabam sofrendo com essa instabilidade do Gutenberg, tá certo? E agora notícias do pastor Daniel. A filha dele passou para nós que amanhã os médicos vão fazer uma traqueostomia para facilitar a respiração, facilitar a oxigenação pulmonar e tudo aquilo que a gente conhece, né? E então, mas ele está melhorando, está melhorando. Essa traqueostomia inclusive com o objetivo de preparar para desentubar. Ela não falou que ele teria sido desentubado, mas eu imagino que seja por isso. Ele está sedado e entubado há praticamente 20 dias. Praticamente porque eu não lembro se são 19 ou 20 dias. Por aí, 19 ou 20 dias. Vamos continuar orando pelo pastor Cairo Miron e também pelo pastor Cleander. E eu recebi aqui uma solicitação, que alguns irmãos já têm isso aí também, para que oremos pelo nosso ministro da Educação, Dr. Milton Ribeiro, né? Pastor da nossa igreja presbiteriana em São Paulo, mas tem sido muito perseguido por causa da sua fé. A gente sabe que isso ia acontecer, nós sabíamos que isso ia acontecer. Vamos sustentar o pastor Milton com nossas orações, ministro da Educação, pastor nosso, e assim também o pastor André Mendonça, ministro da Justiça. Ok? Vamos orar então em favor de todas essas pessoas. Curve a sua fronte, eleve o pensamento a Deus e una-se a nós
em oração. Deus amado e glorioso, quero pedir-te, Senhor, neste momento, que tu abençoes a cada um dos teus filhos que estão participando desta reunião de forma tão especial. Também queremos, ó Deus, te rogar pelos enfermos que foram citados aqui. Queremos te pedir, Senhor, que visites a cada uma dessas pessoas. A família da Fátima, a Elza, aquela senhora que está com as mãos queimadas, eu não me lembro o nome dela, não está aqui agora. Eu te peço, Senhor, que esteja visitando o Daniel, o Cairo, o Cleander, visitando também, ó Deus, a irmã Graça, visitando a mãe do Clair, aquela senhora que está sempre conosco, a Nancy, pessoa tão doce. Queremos te rogar, ó Deus, que estejas visitando a vida do Gutenberg, abençoando o teu servo, o diácono Júnior, a Carolina, a Bruna. Rogamos-te, Senhor, que continues a trazer sobre estas pessoas a tua graça e a tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, pelas famílias dos teus servos, as famílias que estão enfrentando com os seus queridos essas enfermidades. A Henriqueta, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. Ó Deus amado, a família do Daniel, a Daiane, filha dele, também a sua esposa, pessoas tão doces, enfrentando com tanto vigor essa luta. As famílias do Cairo, do Cleander. Também te pedimos, ó Deus, pela Lorena, pela Daiane, para que o Senhor continue sustentando, Deus, a vida dessas pessoas tão queridas. Senhor amado, nós te rogamos pela Gisele, pelo teu servo presbítero Pimenta. Senhor, te rogamos por todas essas pessoas que têm buscado no Senhor a paz, a tranquilidade e a certeza de que o Senhor está controlando suas vidas. Ó Deus amado, agradecemos-te pelo aniversário da tua serva Francisca, te agradecemos pela melhora do Daniel, te agradecemos, Senhor, pelas manifestações de graça e misericórdia do Senhor para com as nossas vidas e com as vidas de todos que estamos colocando diante de ti. O Senhor tem manifestado o seu amor, o Senhor tem sarado, tem curado, tem provido, ó Deus, o necessário para as nossas vidas. Eu te rogo, ó Deus, pela irmã da tua serva Leia, rogando-te também por este casal, abençoando as suas vidas. Ó Senhor, nós te pedimos estas bênçãos, rogando-te que abras porta de emprego para o Wellington, teu servo, para aqueles que porventura estejam passando por dificuldades financeiras, problemas existenciais, Senhor. Nós te rogamos por cada um desses teus filhos e filhas, ser propício a nós, abençoa-nos e mostra, Senhor, a tua misericórdia sobre cada uma dessas pessoas. E ao não mencionarmos alguém, com certeza, pela falha da nossa mente humana, isto não o impedirá de agir. Por isso pedimos que estejas agindo na vida de todos, agradecidos que somos por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, teu Filho amado. Amém. Amém, meus queridos. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 17. Eu quero mais uma vez retornar a este trecho. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 17.
já lemos o texto e vamos então dar continuidade ao estudo, ao qual nós titulamos como sendo quais os objetivos da armadura de Deus. Quais os objetivos da armadura de Deus? Na segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, os versos de 3 a 5, nós lemos assim. Eu vou ler desde o verso 1 até o verso 5, para unir esse texto ao texto de Efésios 6. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na verdade, na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Queridos, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma consulta, saber se a minha imagem está chegando bem diante de vocês. Ok. Muito bem. Obrigado pela resposta. Eu já vi alguém dizendo que sim. Que bom. Então vamos ao nosso estudo. Quando eu iniciei o estudo na quinta-feira passada, eu disse que esta armadura é chamada de panóplia. É só você verificar lá para relembrar. Panóplia significa armadura completa, totalmente completa, com todos os seus artefatos, todos. Então, por isso o texto diz assim: tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Esse pronome é um pronome que o falecido professor Norberto, faleceu recentemente, ele era professor da língua portuguesa, um homem muito culto. Ele dizia para mim assim: Ronaldo, este é o famoso pronome abrangente. Quando diz todo, significa que nada pode ficar de fora, tem que ser completo. Está totalmente de acordo com a palavra panóplia, palavra grega, que significa armadura completa. Gente, a armadura de um soldado naquela época era uma coisa extraordinária. Havia partes da armadura para todas as partes do corpo. E havia também algumas peças que protegiam todo o corpo, envolvendo as outras peças menores. Havia peças para o cotovelo, peças para a canela, para o joelho, peças internas como cintos, couraças, algumas couraças que eram colocadas ali, além dos escudos e da própria espada, do capacete, a proteção da garganta, a proteção dos olhos, mas tudo isso é móvel, né? É um estudo interessante para nós percebermos o que estava na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele se refere a esta armadura. Inclusive ele associa peças de armadura romana, que era muito mais comum, com armaduras gregas, peças gregas e romanas. Muito bem, o apóstolo Paulo começa
dizendo assim nos versos nos versos 11 e 13. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O verso de número 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Apesar de eu já ter comentado sobre esses dois versos, eu quero reforçar da seguinte maneira. A palavra, e eu já disse isso, a palavra ciladas é uma palavra grega que se diz mais ou menos assim, metodeia. Essa palavra, ela tem o sentido de plano, esquema, estratégia, porque nós não podemos imaginar que o diabo levanta de manhã, aí fala para os seus demônios assim: olha só, vamos bolar um plano para derrubar o fulano de tal? Vamos pensar, vamos fazer aqui uma reunião, vamos traçar uma estratégia. Não. A estratégia do diabo é uma estratégia tão longa quanto a sua própria existência, milhares de anos. Seus planos, suas estratégias podem até sofrer algumas variações ao longo da história, mas elas são básicas. É destruir a nossa fé, é provocar nosso desequilíbrio espiritual, uma série de coisas. Mas ele usa as estratégias de acordo com aquilo que, inclusive, nós permitimos. Nós permitimos. Então, quando Paulo diz, o Espírito Santo fala através dele, que devemos tomar toda a armadura, é para que nós não corramos o risco de deixar uma brecha, sequer, para que ele penetre em nossa armadura. Lembre do que está escrito em 1 Pedro. Diz lá que o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Significa que ele fica esperando uma brecha. Só que depois que você dá a brecha, ele não vai bolar um plano para destruir você. Ele já tem esse plano. Ele tem milhares de planos. Então ele só vai lá no computador dele e diz: ó, vacilada de fulano ou de fulana sobre esse assunto. Aí o demônio vai lá no computador dele, aperta a tecla e fala assim: ó, a estratégia é essa aqui, ó, implanta imediatamente. Aí vem a estratégia. É mais ou menos assim. Estou usando a ilustração aqui do computador, mas o computador é o próprio conhecimento dele. Ele não é onisciente, mas ele acumula conhecimento, ele acumula condições. Tanto é que vocês veem que ele tentou Jesus citando a Bíblia, ou tentando citar a Bíblia da forma correta, mas citou de forma errada, como ele fez com Adão e Eva também. Então eu queria reforçar essa postura. A armadura completa é para fortalecimento e poder. Quando você vê lá, para poderdes ficar firmes, a palavra poderdes, o verbo poderdes ficar firmes ali, é diferente da palavra poder, dinamis. Só tem um detalhe muito interessante que eu descobri, é que a raiz é a mesma. Poder, verbo, e poder, substantivo, tem a mesma raiz. É uma coisa interessante. Eu estava observando aquilo. E uma outra coisa, a firmeza a qual o Espírito Santo manda Paulo escrever
é uma firmeza que vem de uma palavra chamada istemi, uma palavra grega, istemi. Essa palavra significa oferecer resistência. E na linguagem militar significa não recuar. Para poder ficar firmes, istemi. Na linguagem militar da época significa ficar firme, não recuando, avançando. Por isso é que Paulo diz: eu não acho que eu já esteja perfeito, mas eu faço uma coisa. Ele não fazia como Napoleão. O imperador Napoleão, uma das estratégias de Napoleão era recuar. Ele gostava de fazer isso. Ele avançava e iludia seus inimigos com um recuo. Ele mandava as tropas recuarem, não fez uma vez só, para dar a impressão de que estavam perdendo. Os inimigos avançavam. Quando avançavam, aí eles avançavam também, e assim ele conquistou várias batalhas. Mas a Bíblia não manda isso. A Bíblia manda avançar, nunca recuar. Foi o que Paulo diz. Avançando para... prossigo para o alvo, avançando para as coisas que estão à frente. E esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para o alvo. Então, meus queridos, essa é a tônica desta frase, desta sentença que nós vemos logo nos versos 11 e 13. Para poderdes, tomai toda a armadura para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo, as metodóias, vou falar assim, né? Ou a metodóia do inimigo, o método do inimigo, as estratégias do inimigo, que você não conhece nem eu. Ele nos pega de surpresa. Mas se nós estivermos com toda a armadura de Deus, então nós vamos ter como resistir. Ele não nos derrubará. Foi o que Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja, ela é firme, ela está firmada em Cristo. O inimigo não tem como derrubar. Então nós pressionamos o inferno, ele tenta pressionar a igreja, mas não consegue, porque nós não vacilamos, nós não voltamos, desculpe a redundância, para trás. Nós avançamos, ficamos firmes, resistimos. E é isso que a palavra de Deus diz: resistir é um imperativo. Resistir, né? Acento agudo aí no último i. Não estou dizendo que você não saiba disso, é porque resistir pode ser o verbo eu resistir, passado, né? Conjugado no passado, no pretérito. Não é isso. Resistir, imperativo. É como se Deus estivesse dizendo: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resistir e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, mas para que nós consigamos isso, nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Nós temos que estar revestidos da panóplia, toda a armadura de Deus. Mas a segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, eu quero apenas retornar aqui. A segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 2, o verso número 11 diz assim, verso 10, a quem perdoar alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tem perdoado. Se alguém cuida, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Estão percebendo? Nós não ignoramos os desígnios. Nós quem? Aqueles que são do Senhor. Aqueles que se preocupam em usar a panóplia, a armadura total, a plena armadura de Deus. Mas vamos avançar.
O verso de número 12, que eu já comentei também com os irmãos, eu quero reforçar, porque são duas coisas que eu quero deixar bem fortalecidas. O verso de número 12 diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. As palavras aí são as palavras aima e a palavra sarx. O que é aima? É sangue mesmo. Sangue. Se você cortar sua mão, vai sair aima. Sangue. Sangue. Se você cortar, ferir um pedaço do seu corpo, você vai estar ferindo o sarx. Sarx é corpo no sentido próprio da palavra. Carne, é carne, é carne. É isso que Paulo está dizendo. Porque existe uma interpretação de carne e sangue, uma interpretação espiritual, onde principalmente carne é tida como práticas carnais. Você está na carne, você está sob a influência das emoções, dos sentimentos, né? Você está sob a influência sensorial, a influência dos sentidos. Você está na carne. Não, não é esse o sentido aqui. O sentido aqui é carne mesmo, ou seja, Deus está dizendo, Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo está dizendo por Paulo, que a nossa luta não é uma luta física, não é contra a pessoa, contra as pessoas que muitas vezes são usadas pelo diabo. Muitas vezes. A nossa luta é uma luta espiritual. Agora, é uma luta de resistência, não é uma luta de guerra. É um outro grande erro que acontece com muitos líderes que ensinam errado para as suas igrejas. Vamos lutar espiritualmente. O que está proposto aqui, a armadura é para defesa, não é para briga. A espada, que é outra história, que é a única arma de defesa que nós temos, a palavra de Deus, nós vamos falar mais à frente. Mas a armadura é para defesa, não é para ataque, para você se defender. Então o que acontece é que a nossa luta não é uma luta de ir e guerrear, brigar. Essa luta já está vencida por Cristo Jesus. Essa nossa luta espiritual está vencida em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e na sua ressurreição. O diabo já perdeu. Ele já está derrotado. As armadilhas dele, as tramóias dele, estão todas falidas. Elas não têm nenhum poder sobre nós. Elas não têm nenhuma vantagem sobre aqueles que tomam sobre si toda a panóplia, toda a armadura de Deus. Então, qual é a nossa luta? A nossa luta é resistência, e depois, como eu disse, eu vou falar sobre a espada, sobre a palavra. E quando eu me referi aqui ao Dr. Russell Shedd, pastor já falecido da Igreja Batista, escreveu, né, a Bíblia Vida Nova, ele foi meu professor. Eu tive aulas com ele, e eu me lembro que quando nós discutimos esse texto de Efésios, ele foi totalmente firme em defender a tese de que esses espíritos malignos estão no ar. Ora, é só você parar um pouquinho. Eu disse aqui que o Russell Champlin, né, um escritor do Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, grego e português, ele diz que as regiões celestes onde habitam os espíritos, inclusive os anjos, os demônios e tal, estão lá separados de alguma forma, mas eu não concordo, assim como eu, muitos escritores, muitos autores, muitos teólogos, e o Russell Shedd, para mim, matou a charada quando ele estava explicando isso. Sim, nas regiões celestiais, no ar. E quando se refere a essa luta no ar do inimigo, essas potestades todas, nós entendemos o seguinte: depois das camadas atmosféricas, não existe ar. Então não tem como. Que ar? O ar só existe nas nossas camadas mais baixas atmosféricas.
Depois de uma certa camada já nem existe mais. E a Bíblia diz que quando expulsou Satanás, tá? Quando se refere a ele, uma estrela da manhã, ele mandou para cá. Os planos de Deus são insondáveis. Mas ele veio para cá, ele estava lá no dia da criação. Quando o homem foi criado, quando tudo foi criado, Satanás estava lá. E não perdeu tempo em tentar Adão e Eva para fazê-los cair. A estratégia dele já estava montada. Ele é astuto, ele é enganador, ele é ladino, ele é tudo isso. Então a nossa luta, irmãos, primeiramente, é uma luta espiritual através da oração. Contato com Deus em oração. Segunda coisa, busca de uma vida mais próxima de Deus. Uma busca de purificação e santidade. Dentro do limite que nós conseguimos alcançar, mas que Deus veja o nosso esforço. Aquele que quer viver vida piedosa sofrerá perseguição. Mas Paulo diz que nós não somos destruídos, somos perseguidos, somos torturados, mas destruídos nós não somos. Então é possível ter uma vida cheia do Espírito, ou plena do Espírito. Tantos já tiveram, por que eu e você não podemos? Essa é a nossa luta espiritual. Nós nos preocupamos em fazer a vontade do Senhor, assim como os 70 foram enviados de 2 a 2, e quando voltaram regozijando, o Senhor Jesus disse para eles: mas eu via Satanás caindo sobre vocês como relâmpago. E por que não destruía? Porque ele não tem esse poder. Então nós temos que nos preocupar em fazer a vontade do Senhor, buscar uma vida mais santa. E em terceiro lugar, uma vida de comunhão com Deus, através de louvor, adoração e oração a Ele, em particular e em coletividade com os irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali eu estarei, diz o Senhor. Uma vida de busca mesmo séria, prática, né? Lutar por isso, como Paulo diz, eu esmurro, eu entrego minha vida à servidão, como se eu estivesse esmurrando o ar, faço de tudo para não me achar desclassificado naquilo que eu ensino os outros. E em terceiro e último lugar, não é último por questão de ordem, né, numérica, o último é a minha exposição. As 3 coisas têm que ser unidas. É a palavra de Deus ensinada. É a evangelização. Essas 3 coisas é que eu e você temos que fazer para que a armadura de Deus esteja sobre nós, nos protegendo. Correto? É por isso que é luta espiritual. Luta espiritual não é você passar a noite toda jejuando, clamando, gritando, tentando falar em línguas, essas coisas todas, e buscando profecia aqui e ali. Não, isso não é luta espiritual. São práticas que você pode fazer, não são pecaminosas, mas isso não é luta espiritual. Não é se tornar especial diante dos outros irmãos, porque você é um lutador melhor do que os outros, ao ponto de muita gente procurar, não, aquele ali luta muito bem. Então, Paulo, quando diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Bom combate, as palavras que ele utiliza para se referir a um bom combate, sabe o que é? Um combate cruento, perseguições, dificuldades extremas, as mais terríveis. Era o que o soldado chamava de bom combate. Eu combati um bom combate. As palavras que ele usa lá significam isso, um combate onde eu realmente resisti e estou aqui. As regiões celestes aqui, você não pode ir lá. Então quem está lá, quem pode entrar ali nas regiões celestiais, as potestades do ar, lutar contra elas, são os anjos do Senhor, assim como o anjo lutou contra o inimigo. Desculpem. Gabriel e Miguel lutaram tanto na questão da disputa do corpo de Moisés, como quando o inimigo tentou atrapalhar a comunicação entre Daniel e o Senhor, e o anjo lutou com ele por vários dias. Então isso é luta espiritual, essa não é lutada com você, nós não temos esse poder.
A luta espiritual é essa, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades do ar. Mas nós vamos para lá brigar com eles? Não. O Senhor faz isso. A nossa luta é de resistência. E é no ar. Pois bem, explicadas estas duas coisas, nós continuamos com o verso de número 14. O verso de número 14 diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo utiliza duas partes da armadura para falar sobre o seguinte: verdade. Uma vez eu estava lendo um livro, vocês vão achar engraçado, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa versátil. Desculpe a falta de modéstia. Eu tanto leio sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como eu leio sobre a física quântica, como eu leio sobre teologia, astronomia. Eu gosto de diversificar minha leitura. E eu me lembro que uma vez eu estava lendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e me deparei com a seguinte questão. Uma discussão entre o Visconde de Sabugosa, a Emília e mais uma turma lá do sítio. E a discussão era: o que é a verdade? O Visconde de Sabugosa, se arvorando como grande literato, erudito, tentava explicar filosoficamente. Os filósofos da era antiga, tanto da era pré-socrática como dos filósofos mais modernos, os da escola de Jônia, 500 anos antes de Cristo, já tinha isso, eles já discutiam sobre a verdade. O que é a verdade? A Emília pulou daquele jeito dela e disse: eu sei o que é a verdade. Aí todo mundo parou para ouvir. E ela disse assim: a verdade é uma espécie de mentira bem pregada, bem falada, bem defendida. Na época eu não entendi bem, mas eu filosofei bastante em cima disso, e a Emília tinha razão, diante dos homens. Eu quero que você me aponte uma pessoa, e me prove que essa pessoa viveu a sua vida toda, fundamentada totalmente na verdade. Se você me provar, eu dou $1 milhão. Nem que eu tenha que assaltar o Fort Knox na Inglaterra, eu vou te dar esse dinheiro. Não tem. Nenhum ser humano pode, no dia da sua morte, dizer assim: eu fui verdadeiro em toda a minha vida. Eu fui verdadeiro. Desde o dia que eu me converti até hoje, tudo que eu disse era verdade. Meus irmãos, nós falamos mentira até quando contamos uma verdade aparente. Uma verdade que foi contada. Quer ver? A gente tem a mania de divulgar as coisas que a gente ouve na internet. Ou vê, ou lê, ou ouve. Depois a gente vai saber que aquilo não era verdade. Os professores ensinaram pra gente que o Cabral descobriu o Brasil. Não é verdade. Colombo descobriu a América. Não é verdade. E a grande maioria das coisas que eu e você hoje defendemos, e no passado muitos defenderam um incidente como verdade absoluta, não passavam de enganos. Na verdade, desculpa o jogo de palavras, era uma mentira. Quantas vezes nós dissemos uns para os outros: olha, não coma muito ovo, que isso é perigoso. E agora nós vemos o Dr. Laí Ribeiro dizendo: eu como 5 ovos por dia, o homem é cardiologista, 5, 6 ovos por dia, porque é muito benéfico.
E assim vai. Vocês estão entendendo o que eu quero colocar? É que dentro da nossa realidade, se nós formos entender esse texto aqui como que fala verdade, como sendo a expressão de uma fala, nós estamos fatalmente perdidos. Essa verdade aqui, o texto diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-os com a verdade. O que a Bíblia fala sobre a verdade? Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Interessante que ele fala a palavra zoe, e não sarx, e nem bios. E ele ainda diz mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto que o nosso presidente gosta de citar, mas com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, respeito muito, ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele fala porque ouviu, de repente a própria esposa e tal, mas ele não tem noção teológica disso. Por quê? Ele prova todo dia que ele não conhece a verdade. Jesus Cristo, ele não conhece. Não estou denegrindo o nosso presidente, não, isso é uma realidade. Pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele fala, querendo acertar, não vou discutir isso. Achando que está fazendo alguma coisa boa, não vou discutir isso, não estou criticando ele. Só estou dizendo que o texto que ele cita, na boca dele, não tem valor. Tem valor para quem ouve, aceita e vive. A verdade é o conhecimento da pessoa de Cristo, em toda a sua essência salvífica, vicária, seus ensinos. Se você não conhece a Jesus, se você não conhece os seus ensinamentos, não busca conhecer, não busca vivenciar, você não sabe o que é verdade. Sua vida é uma mentira. Não é porque você não conta alguma coisa que não aconteceu. Ah, falou uma mentira. Não. É porque verdade aqui no texto não é conversa, não é um palavreado, não é uma história que pode ou não ser verídica. Essa verdade aqui é Jesus cingindo-vos com a verdade. É a primeira coisa que ele fala. Tome toda a armadura, mas em primeiro lugar, cingi-vos com a verdade. Vestivos, que havia uma vestimenta por baixo da armadura, para não ferir o corpo. Vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça impenetrável no corpo, nessa região. Depois é que vinha a armadura. Tinha uma parte interna. A couraça fazia parte da armadura também. Esse cingir era uma cinta, tipo uma cinta, um pano que era enrolado. Não sei se você já fez isso, as mulheres já fizeram, algumas. Coloca-se, murcha a barriga, coloca um pano, estica assim, pá, enrola. Era muito usado no passado para as donzelas ficarem esbeltas, para o corpo ficar firme. É a famosa cinta. Aquilo era mais ou menos o que eles faziam, e amarravam aquilo ali, depois botavam a couraça e depois iam colocando as outras peças. E essa justiça aqui não é a sua justiça também não, e não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, e nem a justiça do seu patrão, nem a do pai com o filho, nem do marido com a mulher, nem da mulher com o marido, nem com o amigo. Não é isso não. Essa justiça aqui é a pessoa de Jesus. Por quê? Vocês devem conhecer o texto que diz: não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia tem que ser lida assim, tem que ser entendida assim. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se não tem ninguém justo, não tem ninguém justo, qual é a única justiça que você poderá usar como armadura para resistir no dia mau? É Jesus. E que justiça é essa? A salvação. Eu e você, nós não tínhamos condições de aplacar a ira de Deus, pagar nossa dívida exigida pela justiça de Deus. Então Jesus tornou-se o pagador
da nossa dívida, com a justiça realizada por sua própria entrega na cruz do Calvário. Ele é a nossa justiça. Então, se eu não estiver ligado a Ele pela fé, não for um salvo em Cristo, não há armadura que possa me proteger. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para me proteger. Eu posso ser membro da igreja, pode ser dizimista, fiel, posso ler a Bíblia, posso orar, posso fazer o bem para as pessoas, posso fazer boas obras, posso até falar nas supostas línguas, posso até fazer, promover aí curas de várias formas e chegar no final, dizer para Jesus, quando Jesus falar assim, apartai-vos de mim, malditos. Falei, peraí, Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer assim, não vos conheço. É possível que os homens façam muitas coisas, entre aspas, aparentemente boas? Sim, é possível. Mas isso lhes compra a salvação? Não. A salvação é exclusivo dom de Deus pela sua própria justiça realizada em nosso favor. Ele é a nossa justiça. Então olha aqui como começa a armadura. Estai, pois, firmes. Ou seja, istme. Essa palavra grega, istme, firmes. Sem vacilar, sem retroagir. Mas para isso você precisa da verdade e da justiça. Nossa preocupação primeira não deve ser agradar aos homens, não deve ser agradar ao pastor, à igreja, à instituição. Não é parecer ser boa pessoa ou sermos boas pessoas para os outros. Nossa preocupação primária é saber, estou ou não ligado à verdade e à justiça. Essa é a primeira coisa. É a primeira parte da armadura. Essa é a primeira parte da armadura. Verdade e justiça. É Jesus, seus ensinos, é a redenção. E como eu fiz a análise da palavra verdade aqui, a palavra verdade pode ser a expressão real de algo que eu vi, que estou repassando e tal. Não, foi justamente assim. João jogou uma pedra na cabeça de Pedro. Aí eu vou para outra pessoa e falo assim, olha rapaz, o João jogou uma pedra na cabeça de Pedro. É verdade. Não é isso que estamos falando. Essa é uma verdade. A verdade que os filósofos procuravam. A verdade que o próprio Senhor Jesus declarou é a sua própria pessoa. Ele é perfeito. Não há variação em Deus, na pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem ao Pai. Eu sou o Pai, eu sou a verdade, eu sou a justiça. E é disso, essa é a primeira peça da armadura que nós precisamos colocar sobre nós. A próxima peça está no versículo 15. Eu estou sem o meu relógio aqui. Estou sentindo falta que eu sempre ponho um relógio a postos. Mas eu vou procurar ver a hora aqui, porque eu não quero extrapolar. Não vale a pena correr, porque o ensino que Jesus traz para nós não pode ser corrido. Ele tem que ser um ensino tão longo, o máximo possível, que faça alguém cair da janela e quebrar o pescoço. Igual o Eutico, não é? Mas não se preocupem. Se alguém cair e quebrar o pescoço, a gente ora para ressuscitar. Não se preocupe não. Mas também não vou exagerar. Mas eu não quero extrapolar tanto. Não vale a pena. A palavra tem que ser lida e analisada com calma, com cuidado. O verso 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu vou convidar você para
ir ao livro de Isaías, do profeta Isaías, o capítulo 52, Isaías 52, se você achar aí, se não achar pode esperar que eu leio para você. O capítulo 52, o verso de número 7. Ouçam. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. A palavra boas novas aqui, no hebraico, é a palavra correlata para evangelion. Significa a palavra evangelho, é a mesma palavra. Não é a mesma palavra, nas duas línguas são diferentes, mas é o mesmo sentido. As boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Teu Deus reina. Olha bem o que está escrito aqui no verso 15, nós lemos. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A palavra que nós temos aqui para preparação na língua grega é a palavra etoimasia. É uma palavra esquisita. Eu cito essas palavras para você somar aí seu conhecimento e você já ir percebendo que o que a gente fala aqui não é falado assim de achismo, não, eu acho. Não. A gente procura, a gente consulta, a gente analisa. Por isso que eu gosto de dar o endereço. A palavra etoimasia, que significa, basicamente, estado de preparação. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que o texto está dizendo é o seguinte: o objetivo é anunciar o Evangelho. O objetivo é anunciar um Evangelho que leve paz, como Jesus disse. Eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. É a mesma coisa da verdade. Paz que o mundo dá é uma coisa. A paz dada por Deus é outra coisa. Essa palavra etoimasia significa preparação. Ninguém pode sair falando do Evangelho sem se preparar. Sem se preparar no conhecimento da palavra, sem se preparar espiritualmente, sem se preparar moralmente, sem estar autorizado pelo Espírito de Deus para fazer isso. E a palavra paz que nós temos aqui é a palavra eirene, significa basicamente reconciliação em sua etimologia. Então vamos recapitular. É calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, buscar uma preparação diante de Deus para realizar a missão mais importante do universo. Uma missão superior a qualquer missão angelical. O Espírito Santo nos dá um conhecimento sobre uma matéria que nem os anjos têm. Os anjos sabem que Jesus morreu para nos salvar, mas os anjos já estão salvos. Eles não sabem o que nós sentimos, mas não sabem mesmo. O que nós sentimos como a ação do Espírito Santo em nosso coração, em nosso íntimo, eles não sabem.
E por eles não saberem, Deus não lhes permitiu que eles falassem para os outros, pregassem, anunciassem, porque eles não iam saber explicar isso por eles mesmos. Eles iam apenas repetir uma mensagem que Deus disse: ó, vá lá e fale isso, isso, isso. Ótimo, amém. Mas quando nós falamos de algo que nós estamos vivendo. Estamos saindo da corrupção, das trevas, entrando na luz. Nós conseguimos avaliar quantitativamente, qualitativamente o que está acontecendo conosco. Os anjos nunca pecaram. Eles não conseguem avaliar. É como eu entendo. Entendo isso dessa maneira. E Deus há de me perdoar se eu estiver enganado. Mas eu não consigo achar outra explicação para isso. Se o anjo nunca pecou, a não ser os que caíram definitivamente, ele não sabe o que é pecado. Portanto, ele não sabe o que é salvação. Ele não sente. Ele sabe, mas não sente. Como é que ele vai sentir o coração doer? Como é que ele vai sentir a angústia da dor do pecado e depois a paz trazida pela redenção? Não vai sentir. E essa é a nossa missão. Você que já foi redimido, eu que já fui redimido, eu tenho a obrigação de usar toda essa emoção, todo esse sentimento, toda esta noção do que seja pecado, do que seja salvação, dada por Jesus, ao ponto de me condoer, só de lembrar o que ele passou. Só nós podemos fazer isso. É por isso que eu digo que é a missão mais importante do universo. Lamentavelmente, muitos irmãos, muitos cristãos não dão importância a isso. Mas, pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Se dessemos importância real a isso, nós todos os dias buscaríamos em Deus a oportunidade de falar essa paz para alguém. Ou seja, nós não nos preparamos. Precisamos nos preparar, porque senão não vamos resistir no dia mau. E esse dia mau, ele tem dupla interpretação. É o dia mau das angústias que podem nos atingir, o dia mau dos problemas que podem vir sobre nós, das intempéries morais e espirituais. Isso é um dia mau. Naquele dia que você diz: hoje o mal me pegou, a situação está irreversível, estou vivendo uma angústia terrível, o dia mau me pegou. Provavelmente porque nós não nos preparamos para ministrar o Evangelho da paz. Ficamos tranquilos porque nós estamos em paz, mas como é que nós podemos ficar em paz se nós sabemos que o próximo não está em paz? Como é que eu posso dizer, a palavra que nos fala isso, que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo? É mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz é porque os pés é que nos fazem caminhar, avançar. Os romanos tinham um calçado cravado de pregos, os soldados romanos, para que lhes permitissem fincar o pé e avançar, e ficarem firmes ali. Mas o que nos dá firmeza para avançar não são os pregos das botas dos romanos. É a nossa vinculação real com a pessoa de Jesus. Conhecendo este Evangelho, vivendo este Evangelho e ensinando este Evangelho. E isso é uma coisa. Se você abrir a sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, verso 10, você vai ver que essa era uma preocupação do legítimo Filho de Deus. E Esdras dispôs o coração a buscar a palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus. Isto é preparação do Evangelho da Paz. É assim que você se prepara, de acordo com o versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E o Evangelho da Paz é a redenção, a reconciliação com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Eu quero parar aqui. Eu estou observando ali que se eu for continuar, não vou concluir, que ainda faltam algumas coisas. Então é melhor parar aqui, para continuarmos na próxima semana. Senão é muita coisa para digerir. Mas o meu conselho para você, meu amado, meu querido irmão, meu ouvinte, é rever esta live, que vai ser publicada no Facebook, vai ser disponibilizada nos grupos da igreja. Mostre aos amigos. Se houver alguma falha, será humana, porque nós não somos perfeitos. Mas que, porventura, se houver alguma falha, por mínima que seja, entenda que isto faz parte da falibilidade humana. Não deixe que isso empane o brilho daquelas revelações que o Espírito Santo trouxe para nós hoje. Porque nas coisas que eu falei sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, nisto não há erro nenhum, eu posso garantir e me empenhar diante de Deus. Eu posso ter errado uma palavra grega, talvez, é possível. Isso não pode tirar o brilho daquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração e em nossa mente nesta noite. Eu convido você para na próxima semana, quinta-feira, retornar para receber a última parte desse estudo, para a glória de Deus, para a sua edificação. Amém? Meus queridos, eu quero fazer uma recomendação. Bom, primeiro deixa eu dizer que nós temos aqui a irmã Carla, da Igreja Batista de Monte Cristo, em Barra Mansa, né? Lá em Barra Mansa, Carla ela está nos assistindo, e é uma igreja maravilhosa, abençoada. Eu conheço ali o pastor, já conheci os irmãos, já estive lá num casamento. É uma igreja muito boa. Por boa eu quero dizer uma igreja que busca em Deus a santidade. A gente percebe isso através do líder, que é o pastor, através dos trabalhos realizados ali. Carla, parabenize o seu pastor. Em breve nós vamos estar juntos também, presencialmente. Mas no próximo domingo, a irmã Carla vai estar cantando no nosso culto de domingo à noite. Então convido você para estar junto conosco, né? E louvar a Deus junto com a irmã Carla, da Igreja Batista em Monte Cristo, em Monte Cristo, no caso, lá em Barra Mansa, ok? Eu quero também solicitar aos irmãos da igreja que observem. O presbítero Neskens vai divulgar um vídeo do conselho, de uma orientação do conselho, sobre a escola dominical, que vai ser iniciada de uma maneira diferente, sem ser domingo próximo agora, no domingo dia 18. Então, o presbítero Neskens vai divulgar este vídeo, o conselho orientou tudo isso, e também vai dar orientações sobre como cada um deve proceder nos seus grupos. Os homens, as mulheres, o UPA e o MP, a UPA e o MP, e também as crianças. Reuniremos todos no mesmo horário, os irmãos vão entender direitinho, não se preocupem, nós estamos trabalhando muito bem isso aí, será uma experiência, mas vai estar tudo explicadinho no vídeo, que vai ser passado para os grupos, ok? Teremos tempo suficiente para isso, será divulgado em todas as nossas lives até lá no dia 18. Não se preocupe com isso não. Queridos, eu quero pedir que nós oremos pelo irmão João. A situação dele não é uma situação confortável, né? Continua internado. Vamos clamar ao Senhor que abençoe o João e a Lenilda nessa luta que eles estão tendo, ok? Quero convidá-los a que estejam conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na reunião de oração, pelo Team Link, e também às 10 horas, 10h30, com o irmão Neskens e a irmã Fernanda, liderando a escola, a lição da escola com os jovens, com a UPA, mas para todos os irmãos que quiserem também acessar ali. Nós vamos divulgar o link do Team Link em todos os grupos, para que todos possam participar, caso queiram. Tem sido estudos maravilhosos, eu participo de todos, é uma grande bênção. E domingo à noite, o culto de louvor a Deus, com a presença da irmã Carla, que estará conosco
cantando para o louvor e glória de nosso Deus. Ok? Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, seja você membro da igreja ou não. Que Deus o abençoe, dê uma noite de paz, tranquilidade e prepare para os próximos dias, na presença do Senhor, fazer a obra que Ele requer que cada um de nós façamos. Que Deus assim a todos abençoe. Eu vou orar e após a oração estaremos encerrando com a bênção apostólica. Ok? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos nesse momento agradecer ao Senhor por esses instantes graciosos, onde pudemos nos debruçar sobre a Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, que o ensino seja do Teu próprio trono para o nosso coração. O Teu próprio Espírito nos faça ruminar tudo que consideramos. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ensine, nos esclareça, nos prepare, nos fortaleça, nos permita entender ao máximo o que Tu queres de nós como Teus filhos. Permita-nos, ó Deus, que estejamos cingidos com a verdade, firmados na justiça, com os pés firmes, calçando-os com a preparação do Evangelho da Paz. E que seja esse o nosso ministério maior. E depois disto, todas as outras coisas. Uma vez que estamos preparados, uma vez que esta preparação significa isso, uma busca de consciência e capacidade, como diz o teu servo apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 12, usando os dons que o Senhor nos dá. Em Efésios capítulo 4 também, os dons que tu dás a cada um para que todo o teu corpo cresça junto e assim possamos honrar e glorificar o teu nome. Livra-nos, Senhor, te rogamos, das armadilhas do inimigo, dos métodos malignos traçados por milênios para destruir o teu povo, coisa que ele não conseguiu até hoje e jamais há de conseguir, porque o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Nós sabemos disso. Ó Deus amado, não queremos ser tão especiais ao ponto de pecarmos e acharmos que o Senhor não levará em conta os nossos erros. Sabemos que precisamos pagar, seja em Cristo ou através de consequências que vamos adquirir. Nós sabemos, rogamos que nos fortaleça. Não estamos iludidos com respeito às consequências dos pecados que todos os seres humanos cometem. Mas nós temos a certeza que o Senhor há de nos livrar e tem nos livrado de toda artimanha maligna. E para isto, ó Deus, Tu tens providenciado Tua armadura completa, esta panóplia maravilhosa que vem nos protegendo da cabeça aos pés e há de nos levar para junto de Ti, para que gozemos por toda a eternidade da Tua presença santa. Ó Deus amado, dá-nos uma noite de bênção, uma noite abençoada de proteção. Impede que o inimigo tenha influência sobre as nossas mentes, o nosso sono. Guarda-nos para que tenhamos um dia abençoado. Novamente te rogamos que visites a cada um daqueles por quem intercedemos. E rogamos, ó Deus, que nos fortaleça a cada dia para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos em nome do Teu Filho. Recebei agora a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo recaiam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amados irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus assim os abençoe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.